sobre o maior e melhor projeto de biodiversidade, de restauração de áreas úmidas da Amazônia e do Brasil. É uma honra muito grande poder representar o governador Valdez, um estadista visionário que vem nessa COP entregar já um projeto e os estudos já realizados de um projeto muito icônico que visa transformar o estado do Amapá. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui nesse hub, um hub onde passaram muitas pessoas ilustres, cientistas, políticos, como o Dr. Carlos Nobre, o novo presidente da República. Então, é uma honra muito grande representar o Estado e a nação Tucuju. Quero agradecer também o secretário Alcir Matos, da Secretaria de Infraestrutura e toda a sua equipe, da Secretaria de Planejamento, Dr. Eduardo Tavares, e também o secretário do Meio Ambiente, Dr. Joel, e toda a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, que tem sido muito parceira no desenvolvimento desse projeto. O Amapá é o Amapá que sonhamos. Então, é o maior projeto, né, de biodiversidade de áreas úmidas urbanas da Amazônia e do Brasil, baseado em metodologias científicas da IUCN e do SNUC. E é muito importante dizer que é um trabalho de cidades baseadas na natureza, que traz muitas soluções baseadas na natureza, que é a nova inovação de sustentabilidade, né? Então, é um projeto que traz a criação de unidade de conservação urbana, com proposta de sítio Ramsar, parques lineares para a proteção das áreas de ressacas, como são conhecidas as zonas úmidas lá no Amapá, na região metropolitana de Macapá e Santana, tratamento de um dos bairros, que é o bairro do Macapaba, que hoje 30 mil pessoas despejam os esgoto in natura nas cabeceiras e nas áreas de nascentes, um tratamento por fitorremediação, um ecomuseu para o IEPA, também os faróis da comunidade. A gente quer criar um novo circuito turístico e ecoturístico para o Amapá, para que todas as pessoas possam entender a biodiversidade dessa cidade, que é a única cidade banhada pelo Rio Amazonas. Também vai ter um centro de convivência da ressaca, com acesso na área da Lagoa dos Índios, uma trilha aquática no Igarapé da Fortaleza, e tudo isso baseado na ciência. Estudo técnicos e científicos por mais de um ano, em colaboração com a UEAP, que é a Universidade Estadual do Amapá. Então, a gente valoriza muito a ciência local, os técnicos e os cientistas do IEPA também participaram e colaboraram muito com o nosso projeto. Então, a agenda, nós vamos falar a situação atual, os estudos e levantamentos que foram já realizados, então não é só um projeto, né? Isso já foi tirado do papel, os estudos já foram realizados há mais de um ano, os trechos urbanísticos que estão aí quase sendo entregues, e também o ecomuseu e a nova identidade visual desse projeto. Onde fica o... Opa. G. Desculpa, aqui. Então, o Amapá, esse projeto ele fica situado na foz do Rio Amazonas, né, na zona estuarina, que é a maior zona estuarina do mundo. E como vocês sabem, a zona estuarina são as áreas úmidas, essa intersecção do território terrestre com aquático, e é daí que sai a maior parte da vida dos oceanos. Então, é uma importância muito grande. O estudo ele começa pela bacia hidrográfica do Igarapé da Fortaleza, e a gente quer falar um pouquinho sobre o Amapá. O Amapá é o estado mais verde do Brasil. Ele tem 73% do seu território com áreas protegidas de florestas intactas e nativas, já tem 20 unidades de conservação, e a gente considera carinhosamente como a esmeralda verde da Amazônia, por ser essa joia verde no nosso país. E, mesmo assim, acho que é melhor você passar. Obrigada. Mas como todas as capitais e todas as zonas metropolitanas, eles têm os desafios urbanos também. E nessa região nós temos um rápido avanço das ocupações sobre as áreas de nascentes, sobre as áreas de ressacas, atividades irregulares de mineração dentro dessa zona muito importante, poluição das águas, desmatamento da vegetação, aterramento das nascentes e também das áreas úmidas, e também extensas queimadas.
A gente tem, tudo isso acarreta o quê? A perda da biodiversidade e um comprometimento muito grande de saúde da população. Aqui é um exemplo de o que uma ocupação desordenada tem causado no estado e nessa região. Ali é uma foto de 2004, do bairro que agora se chama Mar Abaixo, que é um dos pontos das nossas intervenções. Aqui, 2013, também intacto, mas olhem que de 2013 para 2014, como foi tudo retirado, tudo detonado, e aqui em 2020 também houve um adensamento. Então, o que acontece muito na região, eles vão aterrando e fechando esses braços de ressaca. E o que isso acarreta? Um problema muito grande de inundação. Ninguém segura as chuvas da Amazônia, nem o rio Amazonas. Então, na hora que tem a subida das águas, a gente tem muitos problemas de inundação. Só na cidade de Macapá, por exemplo, nós temos mais de 31 pontos de inundação, acarretando todos os problemas econômicos, de saúde que vocês já conhecem. E esse projeto, ele vem antes, na verdade, do lançamento da década da restauração dos ecossistemas da ONU, que é essa nova década. A década passada foi a década do assessment, né, de levantamento a como andava a nossa biodiversidade. E saiu que a gente está perdendo biodiversidade com uma velocidade muito grande. Então, o governador Valdez e a equipe, ele queria criar uma nova identidade para as ressacas através de um projeto modelo de intervenção urbana ambiental. O governador, como vocês sabem, ele é o presidente do Consórcio Amazônia neste momento, então ele tem uma visão muito grande e tem uma consciência muito grande da importância ambiental que o Amapá tem nessa zona estuarina. Então, na verdade, esse é um projeto que visa valorizar a cultura e a biodiversidade da nação Tucuju. Esse projeto também ele atende a um TAC que foi elaborado em conjunto com o Ministério Público pela duplicação dessa rodovia. Ela corta um braço da ressaca, isso daqui que é uma zona úmida, é um lugar maravilhoso, assim, é uma paisagem única aqui no Brasil. E, através de um acordo com a doutora Ivana Sei e o doutor Marcelo Moreira, foi feito algumas diretrizes e a sugestão da criação de uma unidade de conservação para que essa área não seja degradada por conta de todos esses problemas e essas ações antrópicas que ela vem sofrendo. Basta lembrar também que esse projeto está baseado nos pilares do plano de governo do governador. Então, desde 2018, isso já era todas essas 3 premissas já estavam sendo programadas para ser atendida. Então, foi um processo que passou por uma rigorosa avaliação pela equipe da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, através da equipe do Dr. Narson Galeno, o Dr. Wellington e também do Ian. E é isso que a gente quer, que essa zona metropolitana seja um projeto modelo para o Brasil. Muito se fala que nós não temos bons projetos para a Amazônia. Esse é um exemplo de um bom projeto da Amazônia, baseada na ciência e com o olhar para o futuro, de cidades baseadas na natureza. E o que são cidades baseadas na natureza? São cidades planejadas com o engajamento da sociedade, para a sociedade, através de um direcionamento técnico, científico, histórico e cultural. Então, ela tem um grande levantamento, um grande engajamento e, assim, muitos trabalhos e levantamentos de várias áreas. E elas usam das soluções baseadas na natureza para potencializar para que a gente tenha cidades mais sustentáveis e mais resilientes, seguindo a agenda dos ODS e da nova agenda urbana. Então, aqui a bacia do Igarapé da Fortaleza, para vocês se localizarem. Essas são as 2 regiões metropolitanas de Macapá e Santana, que é... Pode passar. E esse é o contorno, esse contorno vermelho é o contorno da nossa área de trabalho. É uma área de 6.500 hectares, é quase o tamanho da Lituânia, e todas essas setinhas vermelhas é onde ela vem sofrendo pressões. Aqui, por exemplo, eram ressacas que foram aterradas e hoje a gente não tem mais essa função. Aqui é um exemplo de um dos bairros, é um bairro mais populoso em cima das áreas de ressaca, que é o bairro do Congós. Essa imagem é do filme Macapá, Housing Problems Macapá, é uma parceria de um estudo que foi feito com o Ministério Público e a doutora Bianca Moro, que retrata essa problemática das pessoas que vivem ali em cima dos seus efluentes, sem acesso à boa água, à eletricidade, numa situação de degradação social e ambiental. E qual que é a importância das áreas úmidas? Então,
Essa daqui, Ação em Áreas Úmidas para Pessoas e Natureza, foi o tema do Dia Mundial das Áreas Úmidas em 2022. As áreas úmidas é o lar, na verdade, de toda a biodiversidade. 40% da fauna e da flora provém das áreas úmidas. Então, é o berçário, a maternidade da biodiversidade. As áreas úmidas fornecem água e alimento para mais de 1 bilhão de pessoas, né? E é um sistema com muita importância e estoca, muitas pessoas não sabem, mas estoca mais de 50, pode estocar até mais de 50 vezes carbono do que as florestas tropicais. É como se a gente, naquela região, nós tivéssemos 50 florestas absorvendo carbono. Esse é uma das importâncias. E elas estão desaparecendo 3 vezes mais rápidos que as florestas tropicais. Um dado muito triste é que 90% das zonas úmidas do mundo desapareceram desde 1700, sendo que 50% delas sumiram da década de 70 para cá. Então, a gente tem um costume de avançar sobre as zonas úmidas, que são os manguezais, os brejos, e a gente tem perdido muito esse bioma. E a gente não tem dado oportunidade para que a biodiversidade se recupere. Então, vamos lá para os estudos e levantamentos que já foram realizados. Eu não estou aqui sozinha, eu estou representando mais de 200 pessoas, que eu tenho certeza que eles estão lá no Brasil, ou vão ver mais tarde essa apresentação. Então, uma equipe muito grande de várias disciplinas, do meio biótico, abiótico, serviços sociais, serviços ecossistêmicos, uso público. Aqui é toda a parte de engenharia, arquitetura, paisagismo. Então, eu sinto muito honrado em poder representar todos esses doutores, essas pessoas muito bacanas que se dedicaram muito a esse projeto. Então, aqui vou passar rapidamente os estudos que foram abordados na parte de geologia, todas essas disciplinas, na parte de hidrologia, todas essas disciplinas. Aqui a gente mostra um pouco das fotos das campanhas de campo que já aconteceram no período de seca, no período de chuva. Aqui são alguns destaques do meio físico, eu trouxe rapidamente, são relatórios extensos, na verdade, que nós vamos entregar também o relatório bruto para que fique no repositório da UEAP, já nessa parceria, para que todo esse material rico de coleta, estudos muito sérios que foram feitos em parceria com o Estado, fiquem à disposição para as próximas pesquisas científicas futuras, doutorados e mestrados. Das 58 nascentes, por exemplo, que nós encontramos nessa área, 31 delas estão desprotegidas, descobertas. Então, já tem o projeto para recuperação e restauração dessas nascentes. No meio biótico, na fauna, nós estudamos todos esses grupos taxonômicos e na flora, o levantamento florístico fitossociológicos. Aqui também a gente traz um pouquinho dessa campanha de campo, como que ela foi. Então, olha só que coisa mais maravilhosa. Gente, essas são, assim, tem fotos maravilhosas, que é o que a gente quer, com o uso público, trazer o birdwatching para a região, para avistamento não só de aves, mas também de natureza. Tem trilhas incríveis para fazer. O Amapá é um lugar maravilhoso que eu quero muito que o Brasil conheça. Pode passar. Estudos, boto cor-de-rosa, herpetofauna. Pode passar. Muito interessante sobre essa coleção dos insetos. Então, todas as tréplicas que sobraram dessas coletas dos insetos, elas serão doadas para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que teve a sua coleção de insetos da Amazônia queimado. Então, a gente já vai, através desse projeto, em parceria também fazer essa doação e colaborar com a ciência nacional. Aqui do meio biótico, alguns destaques. Num RAP de 15 dias, 2 campanhas de 15 dias, foram encontradas 284 espécies em campo, 10 ainda não registradas para a área e uma totalmente desconhecida para o estado do Amapá. Macaco bugio ameaçado de extinção, 2 espécies da lista nacional de espécies ameaçadas, que são os maçaricos, aves migratórias. Então, as zonas úmidas, elas servem desse lar também para as aves migratórias que mudam de hemisfério em busca de abrigo, de alimento e para reprodução. Na socioeconomia, essa é uma parte do meio social muito bacana. Então, a gente faz trabalho com a população, é um trabalho para a população, então é muito importante que eles tenham voz, e o nosso projeto visa isso, para que toda a população amapaense consiga entender, falar, discutir. Então, nós tivemos
muitas visitas a campo, mergulhando na cultura, falando com os quilombolas que estão na região da Lagoa dos Índios, com a Escola de Agroecologia, e agora a mobilização social, ela acontece durante todo o projeto. Então, a gente faz visita às casas, pergunta o que eles acham, e é um propósito de informação, mas também já de educação ambiental. Então, a gente tenta traduzir a ciência de uma maneira acessível para que essas pessoas entendam a importância das ressacas, entendam a importância das ressacas não só localmente, mas o que ela significa no conjunto global, que é dali que sai a vida para os oceanos, que através da foz do Rio Amazonas. E no uso público, é um projeto do sonho. Que local queremos, né? Então, é um processo participativo com os atores e as atrizes locais, análise de impacto e risco dos socioambientais, para saber as medidas, né, as recomendações para a proposta dessa criação de unidade de conservação e também das atividades turísticas que já acontecem de uma maneira muito tímida na região que a gente pretende potencializar com esse projeto. Então, aconteceram muitas oficinas, pesquisa online, eu participei, foi muito bacana, toda a equipe de paisagismo, de arquitetura participou, então era um processo onde a gente tinha a oitiva da população e aquilo já se traduzia em projetos que eles queriam e desejavam. Pode passar. Então, aqui é volta por favor. Então, aqui é a própria população, os grupos dando o retorno do que eles desejam, as melhores áreas, o que tem, quais são os atrativos. Então, é um projeto construído a 4 mãos. E, para atender também a proposta de criação do sítio Ramsar, da Unesco, a gente precisa atender os serviços ecossistêmicos, que eles estão sendo realizados e levantados, serviço de provisão, o que significa? Todos os alimentos, matéria-prima e água que sai dali, os serviços de regulação, como que as wetlands, que essas áreas úmidas ajudam no controle do clima local e qualidade do ar, sequestro de carbono, moderação de eventos extremos, os serviços culturais, recreação e saúde, turismo e também experiência espiritual. E os serviços de suporte, que é, na verdade, o habitat para as espécies. Aqui nós já estamos, agora, nesse momento, na fase de estudos finais para a proposta da criação de unidade de conservação e sítio Ramsar. Então, a gente pega toda essa informação, então são camadas e camadas e camadas de informação para que a gente tenha condições de validar tecnicamente como que a gente precisa cuidar de toda essa área, dessa área que é inundada. Agora a gente vai falar rapidamente sobre os trechos urbanísticos. Esse é o circuito que a gente está criando ao redor. Então, ali nós temos, neste momento, já 6 trechos prioritários, e esse é o circuito das torres. Para a gente chegar nesse partido arquitetônico, foi feito um grande estudo da arquitetura e da cultura local, a vida sobre a água e por causa das águas. Então, a gente estudou a Casa dos Ribeirinhos, a cultura, os diversos povos, né, que tem lá as festas, toda essa parte cultural que é muito rica no Amapá. Pode passar. Estudo da arquitetura local também indígena, de várias etnias. Eles têm, assim, muita ciência, foi muito interessante o que os arquitetos encontraram do conhecimento vernacular. E aí começa o primeiro trecho. O primeiro trecho é o da Duca Serra, então ele vai aportar o centro de recepção turística e o primeiro farol da comunidade, que é o farol Água. Então, o farol ele funciona como uma torre de observação, mas também uma torre de monitoramento ambiental de segurança. A gente tem muitos problemas de queimada, é uma tecnologia brasileira e muito interessante, que é para prevenção e a mitigação muito rápida da queimada. Já é utilizada lá no Amapá, se não me engano, em Porto Grande, acho que é Porto Grande, na Ancel, onde eles fazem o monitoramento das plantações de eucalipto. É muito interessante isso, porque é um baixo custo, mas é uma tecnologia nacional e muito inteligente, onde se tem um foco de incêndio, já sai no painel
qual é a equipe brigadista mais próxima para fazer a mitigação do fogo, quais são os pontos de recurso de água para fazer também a mitigação. É uma inteligência muito interessante. E aqui tem o tratamento através também de fitorremediação, então todo efluente gerado aqui passa por um jardim filtrante e volta a água limpa e tratada para a natureza, e ele vai funcionar como um centro de educação ambiental e explicar tudo que é esse projeto, né? Mostrar o que é esse legado, o que foi o projeto, como esse bioma é importante, como ele deve ser protegido. Também vai ter a Casa do Mel. A Casa do Mel é para ajudar a educar e fomentar o cultivo do mel. Aqui nós temos a parte dos jardins filtrantes, pode passar. Então, aqui é uma imersão mesmo dentro de uma zona úmida, para a gente ter consciência de como ela funciona, quando está na época das cheias, quando está na época da seca. E aqui são os faróis onde eles vão estar dispostos. Esse circuito ecoturístico que a gente quer criar, pode passar, para o contato com a água, e também tem o farol terra. Aqui é interessante que na parte terra do farol, nós vamos ter... Isso aí, obrigada. Então, nós vamos ter espaço de uma sala multiuso, área de administração, e ele fica assim. Então, a sensação que a gente quer é criar um novo caminho, um novo circuito, como a gente às vezes vai para o Rio de Janeiro, posto 7, posto 10, posto 9, agora a gente vai ter o circuito do farol, cada farol com a sua atividade, com a sua característica, com a sua comunidade cuidando dele. E os 6 trechos prioritários, que a gente tem o trecho Avenidas, Duca Serra, Cabralzinho, Mar Abaixo e o Macapaba. E o Ecomuseu, que está alocado lá embaixo, no corredor da ciência, lá no IEPA. Aqui é um exemplo de um parque do trecho Avenidas, do Parque Açucena, que hoje é um terreno baldio. Nós temos aqui um conjunto habitacional que ele é carente de atividades, de lazer, de esporte. Então, esse projeto visa também atender essa população com esses equipamentos públicos. É um projeto sustentável, com paisagismo, com plantas nativas, plantas locais. Aqui é o farol. Esse daqui é o trecho Macapaba, é um trecho que a gente tem muito carinho, porque é um trecho... É muito triste a gente ver a eutrofização causada pelo lançamento in natura dos efluentes dessa unidade habitacional de aproximadamente 30 mil pessoas, bem em cima das nascentes. Esse daqui é um projeto que visa ter um jardim filtrante muito gigante, então a água, o esgoto sai desse trabalho. Pode passar próximo, porque eu vou explicar. O esgoto sai do conjunto habitacional, passa por jardins de tratamento. Então, isso é uma tecnologia da Fitorrestore, a fitorremediação, é uma tecnologia já usada agora em Niterói, em várias empresas, aqui não, né? Lá no norte, na Natura, na Magalu. Então, são várias empresas que já utilizam esse sistema de tratamento, é um sistema francês já adaptado para o Brasil. Então, são duas etapas de tratamento aeróbio e anaeróbio, sem gerar lodo, sem gerar odor, sem uso de produtos químicos e com plantas nativas. Então, é o primeiro tratamento municipal natural da Amazônia, foi em parceria, né, aprovado com a Equatorial, que acabou de assumir o sistema de saneamento do Estado. Pode passar. E agora vamos falar um pouco do Ecomuseu Amaparque, que é um ecomuseu que a gente fez em parceria com o IEPA, que é o Instituto de Estudos, e aqui são os usuários do museu. Então, é um museu para os amapaenses, para os turistas nacionais e internacionais, estudantes e pesquisadores. E qual que é o objetivo de ter esse ecomuseu? Fortalecer a valorização do patrimônio natural, cultural e local, transformar a relação da pessoa, trazer uma educação ambiental mais acessível. Então, o nosso objetivo é que essa museografia traduza toda essa importância, essa riqueza que a gente conhece de uma maneira técnica, mas de uma maneira muito simples e pedagógica, para que as pessoas, para que as crianças possam entender. Divulgar os estudos científicos, nós temos salas que não são de exposição permanente, são de exposições itinerantes, e também se tornar um novo ponto turístico da cidade, fortalecendo esse corredor da ciência e posicionando o Amapá como um novo destino de ecoturismo.
Então, ele vai ficar localizado no IEPA, e o interessante é que vocês vão poder ter, ele vai ficar, uma parte do Ecomuseu, ele avança acima das zonas úmidas. Então, nós temos a OCA, uma sala multiuso, um auditório, uma praça central, e aqui das exposições permanentes. Essa é a imagem da implantação, como ela vai ficar. Pode passar. Aqui vai ser muito interessante na OCA. O Amapá ele tem 2 esqueletos de baleias. Uma já está hoje temporariamente no Museu Sacaca, mas a ideia é que eles vão para aí. São 2 baleias, um boto e um pirarucu. E aqui também, com tratamento por jardins filtrantes, todos esses equipamentos públicos, eles têm tratamento natural. Pode passar. Aqui é um auditório, e a beleza desse auditório é que ele tem uma visão direta para a área de wetlands, para as zonas úmidas, para as ressacas. Então, o fundo do auditório do palco, quando você abre o fundo, você tem essa vista maravilhosa. E aqui é o corredor, né, para ter essa sensação de como é andar por uma ponte, numa palafita, para a área de exposição permanente, que ela vai falar sobre os 6 ecossistemas. Então, todo esse material, toda essa riqueza, toda a produção de conteúdo, ela foi feita em conjunto e para os pesquisadores do IEPA. E aqui é uma área de descanso e redário e a área de admiração para a natureza. Também foi criada uma identidade visual para esse projeto, então o projeto criou o nome Amapark, que é para amar parque, Amapá, ama ressaca, ama cultura tucuju, ama a natureza, e a identidade é através da água, né? Então são casas sob a fauna, sob a flora, a água é a base. Então é um olhar da água para cima. Abaixo de uma ninféia, embaixo do buritizal, que são as plantas nativas das áreas de ressaca. Então, tem que ter esse olhar, um novo olhar, é o que a gente quer trazer, um novo olhar para essa zona úmida de tamanha importância, não só para o povo amapaense, mas para todo mundo, porque é dali que sai a vida dos oceanos. Agora pode passar, então esse é o logo, tem as outras versões. Então, todo esse é um material rico que a gente entrega para o governo, para que o governo possa aplicar nas futuras comunicações, né? Nas futuras comunicações, nos museus, nos produtos, tem um color code, esse color code ele fala com a cultura local. Então, vem todo com um guia de branding para a aplicação dessa marca e também algumas identidades, aí tem muitos brindes, né, de comunicação, pode passar. E como que faz essa identificação visual. Então, é um projeto que é de A a Z, completo, né? Pode passar. E aí são alguns brindes, alguns outdoors de cidade. E aí a gente, pode voltar um pouco, por favor? Nós temos aqui já um hot site, ele está sendo atualizado agora com a nova marca, que ela foi aprovada recentemente, mas ele já está em funcionamento, tem e-mail, tem WhatsApp já com o telefone Tucuju, então é Amapark, www.amapark.com.br. A partir agora dessa semana, da próxima semana, todas essas intervenções a gente vai utilizar esse canal de comunicação para informar os passos, os avanços desse programa, tá bom? É isso. Sempre não queremos esquecer, a gente seguindo os objetivos de desenvolvimento sustentável. E, mais uma vez, agradecer essa equipe maravilhosa, um prazer muito grande em trabalhar com o governo do Amapá. É um projeto icônico, que o Brasil ainda não viu, não tem. Então, um estado tão pequeno já sai na frente, né? Essa é uma coop que vem falando com uma nova diretriz de floresta em pé e rios fluindo, e também de que a era industrial está dando lugar para a era da sustentabilidade. O Amapark vem trazer essa resposta de bons projetos para a Amazônia. Então, é isso, eu fico muito honrada, pode voltar, volta. Eu fico muito honrada em representar o governador Valdez, o secretário Alcir Matos, Eduardo, Joel Nogueira, para esse tipo de trabalho e um projeto maravilhoso. Fico muito feliz e agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo. Obrigada.